Olá, gente! Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa que é uma das maiores novelas da literatura mundial, um verdadeiro clássico, que foi escrita por um escritor judeu, Franz Kafka, que foi um dos maiores escritores influentes do século XX. Se chama A Metamorfose. Kafka, ele nasceu no ano de 1883, em Praga, que é hoje a atual República Tcheca, e morreu em 1924. Teve uma infância e uma adolescência muito difícil, porque ele não tinha um bom relacionamento com seus pais. Então, ele cresceu sob a influência da cultura judaica, tcheca e alemã, e a sua criação foi marcada pela presença de um pai, especialmente, muito dominador, para quem o sucesso material era o mais importante que existia. Isso vai se refletir nas obras de Kafka, como nós podemos ver, tanto em relação a essa como em outras obras, o medo é um elemento muito presente nas obras kafkinianas. E os personagens são reflexos do próprio autor, são seu próprio reflexo, que sempre teve um relacionamento difícil com a família, especialmente com o pai. A Metamorfose foi uma das poucas obras de Kafka que ele publicou em vida. A maioria das outras foi póstumamente. Foi publicada em 1915, né? E quase um século depois é uma obra extremamente atual, como nós poderemos ver. Então, resumidamente, a Metamorfose, ela conta a história de um caixeiro viajante chamado Gregor Samsa. E esse caixeiro viajante, ele é um provedor de família e simplesmente do dia para a noite ele acorda metamorfoseado em um inseto. Como a gente pode ver da narrativa, é uma narrativa muito cotidiana, muito simples, muito banal, trivial e realista até, apesar de não parecer. Então, eu vou ler como é que se inicia esse livro para vocês. Certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas, duras como couraça, e quando levantou um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido em segmentos arqueados, sobre o qual a coberta, prestes a deslizar de vez, apenas se mantinha com dificuldade. Suas muitas pernas, lamentavelmente finas em comparação com o volume do resto do corpo, vibravam desamparadas ante seus olhos. O que terá acontecido comigo? Pensou. Então, o autor já inicia assim o livro dando esse tapa na cara da gente. Gregor Samsa, do nada, acordou metamorfoseado em um inseto. Não sabemos porquê, não sabemos de onde, ele não consegue saber e nós não conseguimos saber porquê. E também não sabemos que inseto é esse. Alguns dizem que se trata de uma barata, mas essa tradução é muito pobre, porque o próprio Kafka ele não definiu, né, na tradução do original alemã, ele não produziu do que se trata esse inseto. Só que é um inseto muito asqueroso, muito nojento. E isso, alguns estudiosos de Kafka falam isso, que ele fez isso de propósito, que é para deixar a nossa imaginação como leitor livre, para imaginar do que se trata esse inseto. Até porque, se a gente diz que é uma barata pode ser extremamente asquerosa para mim, mas pode não ser para você. Para você pode ser mais uma aranha, um exemplo. Então, assim, a gente não sabe que inseto é esse que ele acorda metamorfoseado. A questão é, como é que Gregor agora vai viver? Como Gregor vai trabalhar? Antes, Gregor Samsa era um filho benquisto, um filho amado, respeitado, era um provedor, que contribuía, né, financeiramente para a família. E de repente, Gregor não consegue mais trabalhar. Gregor se torna, vive trancado em seu quarto porque é um inseto. E agora? Como é que a família vai lidar com isso?
Como é que a mãe, o pai e a irmã de Gregor vão lidar com essa situação? Como eles vão reagir diante dessa pessoa que antes era um trabalhador e agora praticamente se tornou um estorvo, um intruso? Principalmente, né? O que eles vão fazer? Como eles vão tratar Gregor? Do que eles vão sobreviver agora que Gregor não pode mais trabalhar? Então, assim, e mais importante que tudo isso, como Gregor vai se sentir sem poder se comunicar com a família e percebendo que antes que passou de um filho amado para um intruso, um estranho, um estorvo. Então, assim, na verdade, Gregor perde a sua utilidade. E da noite para o dia, que ele antes era amado, passa a se tornar um grande problema para a família. O que Kafka quer nos mostrar com isso, né, é uma metáfora da nossa vida, de quando nós nos transformamos em algum momento um fardo para nossa família, para a sociedade, seja por qualquer motivo que for, né? Seja em razão de uma velhice, de uma deficiência, seja aquela pessoa que simplesmente não está enquadrada dentro de padrões sociais, culturais, familiares. A partir desse momento, como é que essa pessoa se sente? Como é que a família passa a tratar essa pessoa? Como é que a sociedade passa a tratar essa pessoa? Né? Esse estranhamento que muitas vezes a gente se sente, né? Então, as personagens kafkianas, elas sofrem de causas que as ultrapassam. Uma força superior, simplesmente, que você não sabe por quê, que você não sabe de onde, nem como se defender, vem e muda a situação de vida daquela pessoa. Isso acontece demais com a gente, né? As situações da nossa vida que simplesmente estão fora do nosso alcance, que acontecem e nós não sabemos sequer de onde é que vem. Tem outro livro de Kafka que eu tô lendo, é O Processo. No Processo, o personagem principal, Joseph K., é um banqueiro, né? Um banqueiro que passa a sofrer dessa força kafkiana. E essa força kafkiana no processo é a burocracia, é a justiça, são as instituições. Então, Joseph K., ele é detido, ele é acusado e ele é condenado por um crime que ele sequer sabe qual é. Ele não tem como se defender. Então, assim, Kafka, né, nos mostra esse acontecimento, esse fato. Esses sofrimentos que muitas vezes nós passamos, que nos ultrapassam, que nós desconhecemos, mas que de certa forma passam a fazer parte da nossa própria vida. Muitas vezes elas mudam o percurso da nossa vida e se torna parte da realidade. As personagens kafkianas não sabem como é que essas coisas acontecem, mas eles tomam esse sofrimento como uma mudança de percurso, como uma baliza da própria vida, né? Como um percurso, um dado da realidade. E aqui eu faço uma analogia à filosofia do absurdo, de Albert Camus, que é essa aceitação do absurdo que é a vida, que está muito distante de ser algum tipo de resignação, mas de aceitar certos acontecimentos sem necessariamente buscar um sentido, né? Seja um sentido metafísico ou qualquer outro sentido que se dê. Então, assim, quantas vezes nós nos sentimos assim, né? Quantas vezes nós nos sentimos impotentes diante da burocracia de instituições, da burocracia da justiça, diante da postura social e familiar e perante alguma mudança nossa. Quantas vezes nós nos sentimos estranhos, intrusos? E até que ponto nós servimos enquanto somos úteis? Até que ponto essa utilidade está relacionada ao amar, ao aceitar, ao respeitar? Então, assim, através dessa e de outras obras, Kafka traduziu um sentimento unânime, né, do homem moderno, do homem do século XX, do homem do século XXI. E daí que se dá né, a importância de ler grandes clássicos da literatura, não só Kafka, como tantos outros. Eu vou concluir, né, com uma frase dele que ele diz assim: se eu estou condenado,
não estou somente condenado à morte, mas também a defender-me até a morte. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, por favor, curtam, compartilhem, para que esse vídeo chegue a uma quantidade maior de pessoas, para que a gente possa provocar essa reflexão, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.